pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Lima, sou sensitiva e eu quero falar a respeito do desencarne do Daniel Mastral, tá? Eu estou vendo tudo que estão falando e eu acho que assim, gente, vocês estão histéricos demais. Vocês estão tentando achar teorias, conspirações para algo que, né, infelizmente foi uma fatalidade e vocês não estão querendo aceitar realmente o que aconteceu. Tá? Então, buscando aí coisas mirabolantes, histórias assim, para justificar o que aconteceu. E eu quero conversar, né? Muita gente não vai concordar com o que eu vou falar, tá? Mas eu acho importante, né, que pelo menos uma ou duas pessoas que, né, abrirem a mente, repensarem, né, sobre a questão do assunto, né, ver um outro ponto de vista, tá? Tem muita gente que fala: "Ah, mas quem conhecia o Daniel Mastral sabe, eu acompanhava ele, fazem anos, né? Tudo que ele fazia eu acompanhava, então eu adorava assistir podcasts, as lives que ele fazia, né, no canal dele. Então eu era uma pessoa que acompanhava muito, porque o único cristão que eu acompanhava, porque apesar de todas as coisas que ele falava, ele passava vários minutos falando sobre a palavra de Deus, uma pessoa sem preconceitos, um doce de pessoa. Então eu adorava acompanhar ele e eu sei muito bem, né, das coisas que ele vinha enfrentando, do que ele já passou. E quero trazer com vocês aqui para vocês analisarem, né? Sair do meio dessa histeria, desse alarde todo. Bom, pessoal, pelo que eu vi, muitas pessoas pediram para eu ver nas cartas, porque eu sou cartomante, o que aconteceu, se realmente alguém foi lá e fez isso com ele. E não, minha gente, né? Pelas cartas mostram que infelizmente foi ele que atentou contra a própria vida, tá bom, pessoal? Me mostrou num momento de vulnerabilidade, então ele estava passando por um momento difícil, principalmente podendo ser no casamento dele. Então vamos supor, a esposa queria se separar, alguma crise que ele estava passando, um momento delicado na relação dele, fez com que ele abaixasse o padrão vibratório dele, com que fez que energias densas se aproximassem dele, tá? E ficassem na cabeça dele, né, incentivando ele a fazer o tal ato. Entendeu, pessoal? Então, assim, não importa se você é crente, né? A depressão, esse tipo de coisa pode pegar qualquer um, entendeu? Então, se você dá uma brecha, você abaixa a tua energia, é o suficiente para esses espíritos, essas coisas, chegarem nele e ficar fazendo a cabeça dele. Tá? Então, o que me mostrou, ele estava num momento complicado, sim, foi suficiente para ele ficar com a energia lá embaixo. O que estava acontecendo, gente? Ele estava vendo muito o filho dele, tá? Então, aparecia que ele estava vendo com bastante frequência o filho dele. Era algo assim que estava deixando realmente ele atormentado, entendeu? Era algo que estava incomodando. Não sei se vocês viram, tem um podcast, eu acho que é do Daniel Alendo, o nome do podcast, alguma coisa assim, em que o Daniel fala, né, que ele ficou de tomar um café da manhã com o filho dele, só que isso nunca aconteceu. E ele disse: acho que em breve, né, logo aí, eu vou conseguir tomar esse café com meu filho, que nunca aconteceu, né? Porque o filho dele, pra quem não sabe, saiu de manhãzinha, antes do Daniel acordar, e atentou contra a própria vida também. Então, gente, vocês ficam tentando achar teorias, né? Tem gente aí que também tá incentivando isso, fazendo o maior alarde, falando não foi isso que aconteceu. Gente, eu não tô negando o fato que realmente muita gente não gostava dele, muita gente se incomodava. Mandar uma energia, algo assim, pega, com certeza, que nem eu falei, se abaixar a frequência, isso pega, independente se você for crente ou não for, isso pega, né? Na última entrevista com o Maurício Meirelles, ele fala, né, sobre a questão da distância, onde pode induzir uma pessoa a ter depressão, a ter, né, levar a uma tentativa dessa, entendeu? Então não precisa, que nem muita gente está falando, ir um pistoleiro lá e fazer algo com ele, não precisa. A pessoa mandando uma energia, uma magia à distância é o suficiente, né? Se a pessoa abrir o campo dela para entrar, já é o suficiente. Então, infelizmente, sim, ele fez isso contra ele, mas assim, ele estava influenciado, ele estava tomado de energias densas e malignas. Aí que tá a questão, sim, pessoas podem ter mandado isso acontecer. E pegou quando fez a brecha, tá? É só vocês pensarem, vocês não querem aceitar, porque todo crente, eu já fui da igreja, todo crente sabe que atentar contra a própria vida é um pecado que você vai direto lá pra baixo, não tem o perdão, entendeu? Você tirar a sua própria vida. E por isso que vocês não estão aceitando, por ele ser cristão. Só que vocês têm que entender, ele sabia demais, né? Tentaram silenciar ele, não sei o que. Gente, ele faz esse trabalho há pelo menos 30 anos. Por que agora ia acontecer isso com ele? Alguém ia fazer alguma coisa com ele? Já faz anos, né? Vocês não querem aceitar, por exemplo, alguém fez isso com ele. Vocês lembram da história que ele contou quando ele tentou fazer mal para uma pessoa? A pessoa lá capotou o carro, não sofreu nenhum arranhão?
né? O Daniel sempre falava, sofra ameaças, mas Deus que é o Silvio é maior que isso, eu não tenho temor, que Deus é maior, a força maior que tudo isso é Deus. Então vocês não querem aceitar, entendeu? Se vocês forem reparar bem na trajetória dele, gente, vocês vão ver. Ele acreditava em Deus, Deus não deixaria uma pessoa pegar, tentar contra ele fazer mal. A única pessoa que poderia acabar com ele mesmo, né, é ele próprio, entendeu? Atentar contra a própria vida. Então, assim, infelizmente foi ele que fez isso com ele, tá? Mas, lembrando novamente, eu não tiro o fato que pessoas mandaram, né, queriam acabar com ele, né, ele depressivo, ele triste. Então, infelizmente, né, quando uma pessoa, um líder espiritual, é muito perseguido, é muito perturbado espiritualmente, entendeu? Então, se ele se deixa, né, ele estava com vários projetos, então, por exemplo, ele estava focado em muitas coisas e em algum momento ele se descuidou, que foi o suficiente, tá, gente? Então, o que eu quero falar, aceitem, né? Vocês não querem aceitar porque ele era cristão, isso é um pecado imperdoável na visão de vocês, mas ele sim estava fragilizado, ele estava se sentindo, né, atormentado por lembranças, porque o inimigo, essas forças ocultas, né, não só falando sobre a doença dele, porque sim é uma doença que tem que ser tratada, ele pode ter se desleixado nessa questão, entendeu? Mas tem as questões espirituais, com que elas vão fazer, né, porque tinha influência. Eles vão atacar no teu ponto fraco, eles vão ficar te lembrando de coisas do teu passado que você fez, eles vão ficar jogando na tua cara, fazendo você relembrar de coisas do teu passado. Você tá entendendo? Então imagina para ele ficar vendo o filho, ficar... Não que necessariamente foi o filho visitar ele, não, às vezes pode ser o espírito se passando para ficar atormentando ele. E se ele já tem uma doença que é a depressão, que já tá fragilizado, imagina como fica a cabeça da pessoa. Tá? Então isso eu quero falar. Eu acompanhava o Daniel, eu sei tudo que ele falava, então é só vocês pensar, gente, Deus não ia deixar uma pessoa pegar e entrar lá e fazer isso com ele, que nem estão falando, né? Que foram pessoas lá e simularam uma cena. Não, foi ele mesmo no momento difícil que fez isso, né? Em busca aí de aliviar a dor dele. Então, gente, aceita, né? Aceitem e orem pela alma dele, que seja perdoada, que encontre a luz, né, entendeu, pessoal? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Saiam dessa histeria, né? Porque tem gente fazendo um desserviço com a morte deles, né? Que nem, tem gente indo incomodar a esposa dele pra saber onde ela tá, o que aconteceu, que não sei o que. Gente, a esposa dele, principalmente se eles estiverem realmente numa situação difícil, no casamento, em uma possível separação, ela tá muito mal, gente. Então, por que ficar lá cutucando a mulher? Deixa ela lá, ela, né, teve um filho pequenininho, acabou de ter bebê. Então, gente, deixem a mulher lá e aceitem a verdade. Eu tô vendo vidente, tô vendo um monte de gente causando um alarde. Nossa, gente, tenham respeito com a família, com a esposa, né? Pensem e analisem, né? O que aconteceu foi isso, tá, pessoal? Não tem história muito mirabolante, macabra, né? Sim, ele estava acompanhado de energias ruins e, infelizmente, isso aconteceu, tá bom, pessoal? E assim, é uma doença muito séria, é uma doença que quando você faz o tal ato, né, muita gente, sim, quando não consegue, se arrepende, né? Eu tive um caso de uma pessoa muito próxima a minha que ela tentou contra a própria vida. E quando eu fui perguntar, por que você fez isso? Como você fez isso? Ela falou, eu não lembro. Eu fui dormir e eu nem lembro que eu me levantei, eu fiz isso, não sei o que, eu nem me lembro de ter feito. E ela se arrependia. Então é um momento que se você estiver vulnerável, isso te controla, que nem no vídeo que aparece ele saindo do carro, você tá hipnotizado, já não é mais você vai lá e comete tal ato. Infelizmente, dessa vez ele não conseguiu, né, ter a chance de ficar vivo, gente. Mas isso é muito sério, porque pra mim a questão da depressão, além de ser uma doença que tem que ser tratada, acompanhada com profissionais da saúde, é algo também muito espiritual, que tem que tomar muito cuidado. Porque você, naquela baixa frequência, atrai todo tipo de coisa ruim, o que incentiva que você faça isso, tá? Então, esse é o vídeo que eu queria falar sobre vocês, pra vocês, né? Porque as minhas redes que eu uso não tem tanto espaço, né? No Instagram 1 minuto e meio, então eu gostaria de, né, dar a minha versão, o que eu acho, o que eu vi nas cartas pra vocês, tá? Apenas aceitem que, infelizmente, essa foi a verdade, tá bom, pessoal?